Imagina a cena. Madrugada de 14 de outubro, num bairro de Tóquio, Koto. Uma equipe de arqueólogos está ali numa escavação que, bom, tinha tudo para ser rotineira. Totalmente. A expectativa era encontrar, sei lá, cerâmica, utensílios do período Edo, sabe, o básico. O de sempre, né? Exato. Mas o que eles desenterraram naquela noite mudou completamente o rumo do projeto. Virou um dos casos mais perturbadores da arqueologia japonesa recente. Sem dúvida, porque o que saiu da Terra não se encaixava em nada. Nenhum registro, nenhuma expectativa. E aí a coisa cresceu rápido. Muito. Em poucos dias as manchetes começaram a pipocar e os termos eram pesados. Falavam em bonecas ritualísticas, possível maldição. Chegou ao ponto de o governo intervir, né? Sim, restringiram o acesso à área. E aí é que fica a pergunta central, né? Como é que objetos de barro, de séculos atrás, ainda conseguem causar tanto medo hoje? É exatamente aí que a gente vai entrar. Nossa missão aqui é dar uma mergulhada num dossiê investigativo sobre essa descoberta. A gente quer entender o que são essas bonecas, por que elas são tão sinistras e, o mais importante, o que elas revelam sobre as crenças e os medos do Japão daquela época. E o ponto de partida é o local. Era um antigo assentamento de artesãos do século XVIII, um lugar que deveria ser sobre criação, arte. E não sobre... Exato. E não foi uma ou duas. Nas primeiras semanas, catalogaram 48 bonecas. 48. E o jeito que elas estavam enterradas já era estranho, né? Não era lixo. De jeito nenhum. Era claramente um ritual. Muitas estavam alinhadas, sabe? Como se estivessem observando alguma coisa. Olhando para um ponto fixo. Isso. Outras estavam entebradas de propósito. Algumas queimadas. E várias delas, e esse detalhe é chave, estavam amarradas com cordões de palha trançada. Aquele shimenawa. Exatamente. No folclore japonês, isso é usado para rituais de selamento espiritual. É um sinal de contenção, de não passe. Ok, então a gente já começa com uma cena de crime espiritual, por assim dizer. É uma boa definição. Mas, além desse selamento, o que realmente causa o arrepio, pelo que eu li, é a aparência delas. Elas não são nada como as bonecas ninjô tradicionais, que são super elegantes. Eram o oposto. Grotescas. Feitas para chocar. O dossiê lista as características e parece um roteiro de filme de terror. As bocas, por exemplo. As bocas eram costuradas com fios de seda preta. A imagem é a de um grito que foi silenciado à força. E os olhos, nossos olhos, não eram pintados, eram cacos de obsidiana, aquele vidro vulcânico, sabe? Que não reflete luz. Exato, cria um efeito de vazio. Um buraco negro te encarando de volta. É muito pensado para causar desconforto. Totalmente. E fica mais estranho, o corpo era de barro, mas a análise mostrou que o barro era misturado com ossos triturados. Que bizarro. E as proporções do corpo eram realistas demais para a arte da época. Quase como se tivessem sido modeladas a partir de um corpo real. Peraí, então alguém investiu tempo, recursos, para criar algo com o único propósito de ser perturbador? Parece que sim. Isso é profundamente esquisito. É quase uma arte do horror, só que com uma função de ritual. Tem a declaração do arqueólogo-chefe, o Dr. Yamamoto Seiji, que resume tudo. Sim, eu lembro dessa citação. Ele disse: quando lavamos a primeira peça, percebemos que os olhos pareciam ter sido costurados com cabelo humano. Não era arte, não era decoração. Era algo feito para causar desconforto. Confirmou as piores suspeitas. A composição era uma mistura de barro com cinzas humanas e resíduo de ossos pulverizados. Cinzas humanas? Sim. E o cabelo humano não estava só nos olhos, estava em outras partes também. E para unir tudo, usaram uma resina vegetal. Olha, usar restos humanos em rituais não era comum no Japão Edo. Mas existem registros não oficiais, sabe? De práticas secretas em aldeias isoladas. Em que tipo de situação? Em tempos de desespero. Epidemias, fome, era um último recurso. Nossa! Isso muda tudo.
Não é mais um objeto simbólico, é um receptáculo feito de pessoas. Exatamente. E é nesse clima que os boatos da maldição começam a surgir no acampamento, né? Sim. E é importante frisar, o termo maldição não veio dos cientistas, veio da equipe de campo. O pessoal que estava ali manuseando as peças todo dia. E o que eles relatavam? Coisas sutis, mas persistentes. Sombras de canto de olho, arrepios súbitos e intensos, mesmo em dias quentes, o som de madeira batendo dentro das barracas vazias e o mais relatado, aquela sensação constante de estar sendo observado. O dossiê tem um testemunho anônimo de uma assistente que é fufa de arrepiar. Sim. Ela diz assim: eu não acredito em maldição, mas naquela semana eu não dormi. Tive sonhos com olhos me encarando na escuridão. Era como se algo tivesse sido libertado. Essa frase final, algo tivesse sido libertado, nossa. Resume o sentimento, né? E para a gente entender de onde vem esse medo todo, a gente precisa olhar para o universo espiritual do período Edo. Certo. Por fora, era uma sociedade super rígida, cheia de regras. Mas por baixo, era um caldeirão de crenças, superstições e um medo muito, muito real do sobrenatural. O mundo era cheio de espíritos, demônios e principalmente fantasmas vingativos, os Onryo. E como as pessoas se protegiam disso? Existia um tipo de manual de instruções para lidar com um fantasma vingativo? O manual não, mas existiam práticas folclóricas bem conhecidas. Tinha a Ushi no Kokumairi, um ritual de maldição feito de madrugada, onde você pregava uma bonequinha numa árvore para amaldiçoar alguém. Sinistro. Tinha também os hitogata, que eram bonecos de papel usados para transferir doença ou uma sorte de uma pessoa para o objeto. Depois o objeto era queimado ou jogado num rio. E o selamento, que você já mencionou por causa da palha. Isso, o Shiryo-fuin, selos espirituais para prender espíritos que não queriam ir embora. O que é fascinante e assustador sobre as bonecas de Kotô é que elas não são uma coisa só. Elas parecem uma fusão de tudo isso, mas numa versão muito mais sombria. Então não era só para amaldiçoar, nem só para purificar, nem só para selar. Era um combo do ocultismo da época. Essa é a principal teoria. A historiadora Akiko Nishimura, que é uma especialista nisso, acredita que a função principal não era atacar, era defender. As bonecas não eram armas, eram prisões. Prisões? Sim, a ideia seria transferir e aprisionar o sofrimento, a doença ou até uma entidade dentro daquele objeto. Essa teoria da contenção é muito boa, mas me surge uma dúvida. Diga. Se era só para conter, por que fazê-las tão grotescas? Por que esculpir o sofrimento nelas? E outra, por que algumas estavam quebradas? Isso não seria tipo soltar o prisioneiro? Excelentes perguntas. A teoria de Nishimura sugere duas coisas. Primeiro, a aparência grotesca funcionava como um para-raios. A boneca tinha que ser mais assustadora que a própria ameaça para poder atrair o espírito. Era um jeito de dizer: ei, olha para mim, eu sou o receptáculo da sua dor. Ok, faz sentido. Sobre as bonecas quebradas, a hipótese é que depois que a ameaça passava, quebrar a boneca era a única forma de matar o que estava aprisionado ali. Um ato final de destruição. Era um risco calculado. Um risco gigantesco. E essa teoria toda ficou ainda mais forte com outra descoberta que fizeram lá, não foi? Exatamente. A peça que conectou tudo. No meio dos artefatos, acharam um pergaminho de 1794. Ele estava parcialmente queimado. E o que dizia? O texto estava fragmentado, mas a mensagem era clara. Um trecho dizia: a dor deve permanecer contida. A aldeia não deve quebrar o selo. Que as figuras segurem o que não pode ser visto. Uau! Isso é basicamente uma confissão. É a prova da intenção por trás das bonecas. E fica ainda melhor. A data, 1794, bate perfeitamente com registros de uma epidemia súbita e brutal que atingiu aquela região. Os relatos da época falam de uma doença com delírios, febre e morte rápida. E, claro, os moradores achavam que era obra de um espírito. As bonecas e o pergaminho.
É o retrato do desespero de uma comunidade. Exato. Tentando lutar contra algo que eles não entendiam. E essa ideia de objetos que absorvem dor está por toda parte no folclore japonês, né? O dossiê cita outra lenda. Sim, a lenda da região de Musashino, sobre uma aldeia que, para se livrar de um espírito de Lamúria, criou bonecas para selá-lo. Anos depois, a aldeia foi encontrada. Vazia. Vazia como? Casas intactas, comida na mesa, mas ninguém. E as bonecas foram achadas mutiladas, como se tivessem sido destruídas numa batalha final. É o tipo de história que alimenta esse medo. É a equipe de hoje sentindo arrepio vendo sombra? O dossiê fala sobre o fator psicológico, certo? Sim. E é uma parte crucial da análise. O conceito de psicogênesis espiritual. A ideia é que, numa comunidade onde a crença no sobrenatural é a norma, o medo coletivo de uma maldição pode gerar sintomas físicos reais. Tipo o quê? Insônia, febres psicossomáticas, até alucinações. A mente, convencida do perigo, cria as manifestações físicas desse perigo. O medo vira a própria doença. Uma histeria coletiva com efeitos reais. Faz sentido. Mas e a equipe de hoje? Eles não são do Japão feudal. São cientistas, céticos e mesmo assim relataram coisas estranhas. Como se explica isso? A explicação moderna é um pouco diferente. Não se trata de acreditar em fantasmas, mas da resposta do nosso cérebro a estímulos extremamente perturbadores. Pensa bem, você está desenterrando objetos feitos com cinzas e cabelo humanos, com expressões de dor. Mesmo para a mente mais cética, isso ativa gatilhos de medo, de repulsa, o cérebro entra em alerta máximo, a hipervigilância faz você interpretar qualquer som ou sombra como ameaça. O desconforto não vem de um espírito, mas do poder simbólico avassalador do que aquilo representa: dor, medo e morte. Entendi. O poder não está no objeto, mas na história que ele carrega e na nossa reação a essa história. Ainda assim, o dossiê deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Ele apresenta a explicação racional, mas não fecha a porta para o inexplicado. Exato. A explicação psicológica é lógica, muito provável, mas ela não anula a intensidade da experiência que aquelas pessoas tiveram, nem no passado, nem agora. O poder de um objeto está no que ele é, sim, mas também no que ele representa e na crença que a gente deposita nele. E esses objetos são receptáculos de uma crença muito, muito poderosa. E qual a situação hoje? O que aconteceu com o sítio e com as bonecas? O sítio de Kotô continua parcialmente interditado, as 48 bonecas foram removidas e estão sendo estudadas num laboratório sob protocolos de segurança que parecem mais para material biológico perigoso do que para artefatos. Nossa. Oficialmente, o governo nega qualquer risco, mas o dossiê aponta que nos bastidores evitam comentar os relatos não oficiais de funcionários do museu que também reportaram sensações de desconforto ao receber as peças. Parece que o desconforto viajou junto com os artefatos. E essa talvez seja a grande reflexão que o dossiê nos deixa. As bonecas talvez não contenham maldições literais, mas elas são a materialização de um desejo humano muito profundo, o de tentar controlar o sofrimento. De dar uma forma física para a dor, né? Isso, para poder lutar contra ela, aprisioná-la e, quem sabe, sobreviver. Elas são um monumento ao desespero, mas também à resiliência. Só que, como o próprio dossiê conclui, ao tentar prender aquilo que a gente mais teme às vezes, a gente acaba criando algo ainda mais assustador. Um repositório físico para todo aquele medo. Enquanto os cientistas tentam decifrar os símbolos, duas perguntas, que ecoam lá do século XVIII, continuam no ar. A primeira é: o que exatamente aquelas pessoas estavam tentando selar com tanto desespero? E a segunda, que é a que realmente não nos deixa dormir, será que o selo permaneceu intacto?